Olá, seja bem-vindo, 2 de junho, bom dia para você que nos acompanha. Agora são exatamente 9 horas da manhã e você confere comigo as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 42.587 casos de Covid-19. Desse total, 41.430 pessoas já se recuperaram. Notícia muito boa. Ainda aguarda o resultado do exame 7.939 pessoas. Infelizmente, já são 902 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 10 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 8 internações, sendo 3 em UTI. E dos casos suspeitos, são 2 internações, sendo 1 em UTI. Somados, os números representam 50% de ocupação em leitos de UTI e 29% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 561.894 doses de vacinas aplicadas, ou seja, 94% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 90% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e 63% receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são também disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo a diretora de Sustentabilidade e Educação Ambiental de Jacareí, Carolina Xavier. Seja muito bem-vinda, Carolina. Muito obrigada. Pode chamar de Carol? Pode, fique à vontade. Carol, a gente tem um evento grande, né, para acontecer, a Semana Integrada do Meio Ambiente 2022, que começa no domingo, dia 5 agora, para essa semana. Esse evento ele é realizado pelo NEA, né, que é o Núcleo de Educação Ambiental. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a programação, queria que você explicasse o que é o NEA, quais são os objetivos, as atividades, quem são as pessoas que estão relacionadas a esse programa. Legal. Bom, o NEA é o Núcleo de Educação Ambiental de Jacareí e ele é um núcleo que integra a Diretoria de Sustentabilidade e Educação Ambiental, que faz parte da Secretaria do Meio Ambiente e Zeladoria Urbana aqui do nosso município, né? Então, ele fica no viveiro, dentro do viveiro Seu Moro, então a gente ainda brinca, né? O NEA não é o viveiro, isso tem, né, que as pessoas falam, é lá no viveiro, a Carol do viveiro. Eu falei, não é a Carol do viveiro, é a Carol da Educação Ambiental, porque as pessoas fazem muito essa confusão, né? Por estarmos dentro do viveiro e parte do nosso trabalho, principalmente quando recebemos as crianças dentro do viveiro, é o circuito tecnológico de sustentabilidade que nós temos lá dentro. Então, algumas atividades acontecem dentro do viveiro, mas as nossas ações estão muito além do viveiro. Então, qual é o objetivo do Núcleo de Educação Ambiental e da Diretoria de Sustentabilidade? É olhar para uma Jacareí muito mais sustentável, muito mais verde e com muito mais qualidade de vida para a população, né? E dentro das ações nós temos a educação formal dentro das escolas, né? Numa parceria com as escolas de Jacareí, seja elas municipais, estaduais e até mesmo as particulares, tem um trabalho bastante restrito com eles. E a gente tem a educação não formal, que é o dia a dia. Então, é a mobilização na porta a porta, conversando com a população, as oficinas descentralizadas que nós fazemos, né? Vídeos interativos e educativos, inclusive temos parcerias aqui com o pessoal da TV Câmara também, né? Nos vídeos. Então, a gente tem um trabalho muito intenso nesse sentido. Não é só olhar para as crianças na educação, mas olhar Jacareí como um todo, né? É um time de mais ou menos quantas pessoas? Nós temos lá uma equipe de cerca de 12 pessoas entre funcionários que trabalham da ambiental, que prestam serviço com a gente, né? Então, a gente tem o seu Luiz e o seu Pedro que ficam lá nas mudinhas. Depois nós temos o Charles, que é o tecnólogo de meio ambiente, a Juliane, administrativa, e a Jade, que é a nossa publicitária, cuida das nossas redes sociais. Temos 2 biólogos, a Gil e o Davi, uma educadora, que é a Rose, e temos 2 estagiárias, Stephanie e a Letícia. Muito legal. A gente estava até falando aqui que é o escritório que dá inveja em todo mundo da prefeitura. Dá, eu falo que a gente tem que andar com o olho grego na testa. Carol, agora falando um pouquinho sobre a Semana Integrada, a gente tem o tema de 2022, que é Caminhos e Propostas para uma Jacareí mais Verde. Como e quando foi decidido esse tema desse ano?
Deixa eu só dar um parênteses aqui, porque eles devem estar me assistindo, e eu esqueci do Eliezer, o baiano, que é um super parceiro nosso também. Ótimo. E assistente de serviços, e é assim, eu falo que ele é o professor Pardal do NEA, eu não posso jamais esquecer dele, além das meninas da Milclean que me ajudam demais também, tá? Aí o recado, Para não ser injusta. Bom, o tema nosso, né, Caminhos e Propostas para uma Jacareí Mais Verde, vem de uma proposta, de um trabalho que vem acontecendo em Jacareí, bem assim forte, que é a questão da arborização, é a questão do corredor ecológico, né, do reflorestamento da nossa cidade, um trabalho que o prefeito vem fazendo em parceria com várias instituições, Corredor Ecológico, Instituto Suinã, tem algumas fábricas, a Ambev, a Suzano, TNC, então é um trabalho bem consistente e que tem dado grandes frutos. Né? Então, nós viemos buscar esse viés para trazer para a comunidade também e deixar mais perto deles o que é esse trabalho de reflorestamento, de plantio, qual é a importância de se preservar mesmo uma árvore, né? Porque a gente sabe que existem milhões de pedidos de corte. Vocês que trabalham no Legislativo sabem que uma das maiores demandas de um vereador é a retirada de árvore na frente da casa de um morador, né? Mas a gente tem que avaliar de todas as formas, né? Pensar, e por isso nós temos os nossos engenheiros ambientais e florestais que trabalham dentro da Secretaria do Meio Ambiente para fazer essa avaliação, mas a gente precisa dar um pouco mais de valor naquela árvore, né? Não é porque ela suja a tua calçada que ela precisa ser retirada, né? É realmente trabalho de educação de consciência, né, Carol? Exatamente. Agora a gente tem, né, mais de 50 atividades nessa semana. O que a população pode encontrar nessa programação? A gente consegue ficar com brilho nos olhos e torcer para que tudo dê certo, né? Que as pessoas realmente participem, porque é uma programação muito extensa e pensada na Jacareí nos 4 cantos. Né? Nós fizemos de forma descentralizada, então começa no próprio dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E com uma atividade muito bacana que a população pede demais pra gente, que é a reabertura do Viver o Viveiro, que é um projeto que acontece desde 2019, foi interrompido em 2020 por conta da pandemia, que é abrir o viveiro para Jacareí, para as famílias, uma vez por mês aos domingos. Então, sempre vai acontecer no último domingo do mês, só que especialmente nesse, por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos reabrir no dia 5, mas no último domingo de junho a gente tem novamente, né? Então, a gente reabre o Viveiro. São muitas atividades, né? Nesse dia 5, a gente começa com o lançamento de um vídeo institucional que fala sobre esse tema, né? Caminhos e Propostas da Jacareí Mais Verde. Depois nós seguimos com uma trilha e um plantio. Então, as pessoas que vão fazer o plantio de árvore já vão começar a desfrutar de uma trilha de cerca de 1 hora e pouquinho. E dentro da programação ao longo do dia, a gente vai ter oficina de geotinta, oficina de carimbo de folhas, nós vamos ter a Carol do Brasil numa parceria com a Fundação Cultural, numa contação de histórias para as crianças. Temos outra trilha no período da tarde, dança circular, brincadeiras, jogos. A Secretaria de Esportes também vai nos ajudar ali, entregando alguns brinquedos para as crianças. Então, um dia de muito lazer, muita atividade e conscientização, que é o que mais importa para a gente também. Tudo ali no Verde do Viver. Tudo ali. Então, as pessoas podem aproveitar. Já olhei a previsão do tempo, não tem chuva. Então, vamos lá acordar um pouquinho mais cedo para desfrutar. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Carol, sobre essas ações. Peço licença. Mudando um pouquinho de assunto, as metas fiscais do Poder Executivo de Jacareí foram apresentadas na Câmara Municipal em audiência pública. O evento contou com a participação de representantes da Prefeitura e também de vereadores. A Câmara de Jacareí sediou a audiência pública de apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022, de janeiro a abril. O evento foi convocado pela Comissão de Finanças da Câmara. Para o presidente da comissão, o balanço divulgado era o esperado e, segundo ele, os números retratam que no começo do ano, geralmente a arrecadação tende a ser maior e, por isso, há uma aparente sensação de linearidade. O primeiro quadrimestre eu acho que é o quadrimestre com menos problema. Por quê? Na verdade, como você tem receitas, né, principalmente na questão, por exemplo, IPVA, IPTU, tudo mais, elas têm essa receita maior no caso. É lógico, no primeiro mês, muitas vezes o fato de não entrar nenhum tipo de receita, a prefeitura, né, ela passa por um pouco de apuros. Mas quando ela vem fevereiro, março,
principalmente março, quando começa a entrar as receitas de IPTU, já melhora bastante, né? Foram mostrados dados do superávit primário, dívida consolidada e os números gerais referentes a receitas, despesas, fontes de arrecadação e destinação de recursos, assim como as relações entre o orçamento e o volume das despesas realizadas no cumprimento das metas fiscais. O que ficou evidente é que os gastos com a pandemia do coronavírus praticamente não impactam mais tanto a economia do Poder Executivo. O problema sempre é o quê? Na verdade, são as receitas vinculadas, no caso de capital, que esse sempre é o problemático, por quê? Não vem receita muitas vezes do governo federal, do governo estadual. Então essa sempre é a tônica, né? De não vir receitas vinculadas no caso, né? Nesse momento, com essa questão da inflação alta, a arrecadação ela acabou sendo mais alta porque os bens de consumo aumentaram. Então, com os bens de consumo mais caros, aumenta os impostos, consequentemente. Então, essa receita é oriunda dessa questão inflacionária que aumenta os valores dos produtos e, com isso, reverte em mais impostos para o município. Os demais montantes divulgados pela Prefeitura foram praticamente semelhantes aos exibidos na audiência pública anterior, organizada em fevereiro. Dentre eles estão, por exemplo, recursos públicos para a manutenção do Sistema Único de Saúde e o saneamento básico. A perspectiva para o restante do ano vai depender muito do andamento dos números federais, como a inflação, que, segundo especialistas em economia, pode ficar em quase 8% ao ano. A previsão é positiva, né? Mas a gente não sabe exatamente como é que vai ficar, porque realmente tem a questão da inflação, né? Que ela está crescendo bastante, né? E com isso pode realmente aumentar as despesas também, tá? Mas a princípio eu acho que vai transcorrer normalmente no caso, né? No momento nós estamos sendo cautelosos, vocês podem verificar nos números que foram chegamos à meta de 33%, que é a meta de um quadrimestre de arrecadação, e gastamos até 23%. Então, estamos ainda cautelosos para não gastar exorbitantemente, para ver qual é a tendência das receitas para os próximos quadrimestres. A audiência contou com a presença de alguns vereadores, que puderam participar fazendo comentários e perguntas ao representante do Poder Executivo. A próxima audiência pública das metas fiscais está prevista para setembro, quando serão analisados os números de maio a agosto deste ano. A gente volta a conversar com a Carolina Xavier, que é diretora de Sustentabilidade e Educação Ambiental aqui de Jacareí. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando dúvidas, comentários, por meio das nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Carol, a gente estava falando um pouquinho, né, sobre o NEA, e uma das bandeiras do NEA é justamente essa descentralização da questão da educação ambiental. Queria que você explicasse um pouquinho como que é isso, qual que é a importância e quais são as ações para essa descentralização? A gente tem trabalhado muito em parceria com os 4 subprefeitos, né? Então, quando o prefeito, ano passado, fez essa junção e trouxe as subprefeituras para dentro da Secretaria do Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, a nossa secretária Cláudia, ela deu essa missão para a gente. Então, pulveriza a educação ambiental junto com as subprefeituras, e isso é algo que a gente tem trabalhado bastante, né? E vamos aproveitar a Semana Integrada do Meio Ambiente para isso, para reaproximar as pessoas. Agora, com essa folga um pouco da pandemia, a gente consegue fazer um pouco mais de atividade com a comunidade nesses locais. Então, dentro da semana, nós vamos fazer plantios, né, com a comunidade escolar e comunidade em geral. Então, nós teremos no Bandeira Branca 1, que atende a subprefeitura de São Silvestre, e um outro plantio lá no Jardim Paraíso, que é a subprefeitura Nilo Máximo, né? E nós vamos ter 2 oficinas de bonecos com gravetos na comunidade de Igarapés, que é o subdistrito do Dom Pedro, e no Parque Meia Lua, no distrito do Parque Meia Lua. Então, nós vamos chegar nessas oficinas. No Parque Meia Lua, especialmente, vai acontecer na praça, bem ao lado da subprefeitura, uma praça grande que tem ali. Vamos montar os nossos equipamentos ali e a criançada chega para fazer as oficinas, né? E é uma forma que a gente tem de falar sobre o meio ambiente com eles. Então, é uma forma lúdica, mas é um jeito que a gente tem também de trazer essa oportunidade para as pessoas, né?
E, Carol, quando a gente fala sobre essa descentralização, a gente está falando também de maior divulgação, né? Para não ficar aqui só no centro. Sim. Como que você, que está ali como diretora de sustentabilidade, observa essa consciência das pessoas de entenderem o território deles pertencentes dentro do território, né? Que o meio ambiente também faz parte ali do bairro, da comunidade. Como que você tem observado essa consciência da população de Jacareí? O meio ambiente somos nós, né? As pessoas acham que o meio ambiente é o meio ambiente o verde. Não, o meio ambiente somos nós. E falar de conscientização não é algo fácil, porque vem de dentro da pessoa, né? A pessoa tem que querer, a pessoa tem que ser ensinada e desejar preservar aquilo que ela acredita que é o correto, né? Então, isso não envolve só bairros de classe média baixa, não. Esses dias eu estava andando dentro de um condomínio de classe alta e um morador abriu a janela dentro do condomínio onde ele mora e jogou uma latinha de refrigerante. E eu falei, meu Deus, né? O que será que passa dentro da cabeça de uma pessoa que faz isso com a lixeira do lado? Eu ainda estava ali, eu falei, gente, a lixeira aqui do lado, o que faz uma pessoa fazer isso? Então, essa conscientização é algo muito difícil de ser trabalhada, mas é algo que a gente, dentro da educação ambiental, não pode perder. A gente tem que acreditar que uma sementinha plantada, ela vai trazer frutos muito, muito bons, né? Dentro da escola isso é mais fácil, porque a criança, a gente trabalha muito com a criança porque é ela que vai crescer com essa mentalidade, né? Então hoje a gente percebe que as escolas falam muito mais disso. Eu me lembro que na minha época não se falava tanto da preservação ao meio ambiente, então isso me deixa muito mais feliz hoje, porque eu vejo a minha filha estudando coisas que eu falo dentro de uma palestra, né? Minha filha com 9 anos, então eu falo, bom, as coisas estão acontecendo, são devagares? São, mas as coisas estão acontecendo, muita coisa tem que acontecer, as pessoas têm que acordar, têm que ser mais perseverante, tem que acreditar que realmente a gente pode não ter mais água, porque as pessoas acham que isso vai acontecer daqui sei lá quantos anos. A gente tem tanta tecnologia, mas não é, a natureza não é tecnológica, né? Então esse trabalho de conscientização não é fácil, mas é muito prazeroso, porque quando você vê que aquele resultado, que aquele trabalho deu um resultado, já valeu a pena, né? Então trazer isso para a cidade, né? Cada ponto da cidade é um trabalho que a gente precisa de ajuda. Então essa semana integrada também vem para trazer isso. Ela integra as outras secretarias, ela integra as outras diretorias, as subprefeituras, enfim, é a Jacareí trabalhando por essa conscientização. Perfeito. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre essas atividades dentro da escola, Carol, peço licença. A gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos que por algum motivo ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou a dose única de Janssen há 2 meses. A quarta dose é aplicada em idosos acima de 60 anos que tomaram a dose reforço da vacina há 4 meses. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família entre as 8 da manhã até as 4 da tarde. Outras informações você pode conferir no site da Prefeitura, é só acessar jacareí.sp.gov.br. E a ETEC Cônego José Bento está com inscrições abertas para o próximo semestre letivo. Quem nos traz mais informações sobre o assunto é o repórter João Lucas Batista. Bom dia, João. Quais são as informações para a gente? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. E o processo seletivo da ETEC Cônego José Bento, a Escola Agrícola de Jacareí, está com inscrições abertas para o segundo semestre, para cursos técnicos gratuitos, sendo eles nas áreas de administração, logística, meio ambiente e também química. As inscrições vão até a próxima segunda-feira, dia 6, se encerrando às 3 horas da tarde. Para participar também é necessário o pagamento de uma taxa de R$ 39,00, que também deve ser efetuada até a próxima segunda-feira, dia 6. Para participar, os interessados devem acessar o site vestibulinhoetec.com.br para realizar sua inscrição para a prova que será aplicada no dia 3 de julho. Uma ótima oportunidade para quem quer cursar um curso técnico gratuito e de qualidade em uma das escolas mais antigas e renomadas aqui de Jacareí. Volto com você no estúdio.
É isso aí, a gente está falando aqui do meio ambiente, tem técnico de meio ambiente também, muito renomado esse curso aqui na cidade, então tá aí a oportunidade. Muito obrigada, João, pelas informações. Agora a gente muda de assunto, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fechou uma parceria com o Google, proporcionando que a população consiga acompanhar os ônibus em tempo real. O objetivo é que as pessoas fiquem o menor tempo possível esperando os ônibus aqui da cidade. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí fechou uma parceria com o Google Maps para otimizar o sistema de ônibus. Porém, por ser um sistema novo, não são todos que estão acostumados com o aplicativo ainda. O Pedro é uma dessas pessoas que não conhecia essa ferramenta, mas gostou da facilidade que ela trouxe. Excelente, né? Lógico. Os ônibus também estão vindo no horário certinho também. Eu estou gostando, tá beleza mesmo. Cada vez que eu vou sair, tenho pressa para chegar em casa, eu utilizo o aplicativo. A nova parceria teve um custo zero para a cidade e veio para dar mais comodidade para todos os munícipes. Essa ideia surgiu nas pesquisas embarcadas de satisfação do passageiro, que nós fazemos todo semestre. Indicamos que alguns passageiros reclamavam de ir até o ponto de ônibus, não saber o horário, se o ônibus tinha passado ou se ainda ia passar. Em que peça a gente já tem um aplicativo que chama o Citamob, mas algumas pessoas têm dificuldade de abaixar o aplicativo e tal. A gente procurou uma alternativa que fosse mais acessível. Como o Google já vem praticamente instalado em quase todos os celulares, a gente entrou em contato com a Google e identificamos que se a frota de ônibus da cidade, todos os ônibus tivesse o GPS instalado nele, isso seria possível integrar o sistema e com isso abrir toda a nossa gama de horários de todas as linhas para qualquer um que acessasse o Google Maps. Ofertar essa ferramenta para a população de maneira gratuita para a gente foi uma grande satisfação, porque a ideia é que as pessoas fiquem no ponto de ônibus o menos possível. Entrando no Google Maps normal, então aqui já saiu perto da Praça dos Três Poderes onde a gente está, né? É só procurar o ícone aqui do ponto de ônibus, clica em cima do ícone do ponto de ônibus e aqui já aparece todas as linhas que passam, estão Rio Comprido, e falando, a 40 minutos ele vai passar, né? E daí se você quiser abrir o horário, né, para detalhar quais os horários que eles fazem durante todo o dia, ele vai mostrando e vai, inclusive, indicando, né, por quais pontos o ônibus já passou. Então isso dá, através dessa barrinha azul aqui, vai mostrando se ele está chegando no ponto ou não. Isso faz com que a população vá até o ponto de ônibus só na hora que ela precise realmente de estar lá, né? Isso faz com que ela otimize melhor o seu dia a dia e não precise aí ficar no ponto de ônibus esperando. Nossa equipe foi até o ponto de ônibus conferir o funcionamento do aplicativo e checamos se os horários realmente batiam com os apresentados no Google Maps. Na ocasião, os horários do aplicativo bateram com a chegada dos ônibus. A gente volta a conversar com a Carolina Xavier, que é diretora de Sustentabilidade e Educação Ambiental aqui do município. Carol, a gente chama o pessoal de casa para participar, a gente tem a Julian Castro. Ela perguntou, o Núcleo de Educação Ambiental, que é o NEA, tem redes sociais? Como podemos acompanhar as atividades que acontecem no viveiro? Tem sim. É o NEA Jacareí, né? @NEA Jacareí, então tem Facebook, tem Instagram e tem YouTube também. É só entrar, curtir e lá a gente tem muita coisa bacana. A gente está nesse trabalho há 1 ano, né? Encabeçado pela Jade e ela faz um estudo todo minucioso para fazer as postagens, né? Não é simplesmente você pegar uma fotinho, né? Porque tem todo um texto explicativo daquilo e os ambientalistas são pessoas rigorosas e que pegam no detalhe as coisas. Então, esse é um trabalho bem minucioso que a gente faz. Rico, muito rico. Se vocês tiverem oportunidade, eu peço para que vocês curtam a nossa página mesmo. A programação da CIMA inteirinha está lá, assim como no site da Prefeitura de Jacareí. E nós temos muitas coisas, inclusive um calendário online das nossas tão famosas medicinais, né? Então, para que servem as nossas mudas medicinais? Porque elas são indicadas, as propriedades, enfim, tem uma vasta programação ali e conteúdo mesmo de rede social. Perfeito, então tá aí as redes sociais, só acompanhar por meio do Instagram e
YouTube e tem o Facebook também. E o Facebook também, todos os canais. Carol, a gente está falando um pouquinho sobre a educação, né? Queria que você reforçasse mais a importância e quais são as ações que estão sendo realizadas do NEA dentro das escolas. Por exemplo, a gente tem as hortas, né? Dentro das instituições. Queria que você comentasse um pouquinho. Esse projeto Mãos à Horta é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Ele teve início ano passado, logo que a gente assumiu a gestão na diretoria, eu recebi o convite desse projeto junto à nossa querida Maria Tereza. E a proposta era unir a nutrição, a alimentação saudável ao contato real com a horta dentro das escolas. E nós assumimos um projeto piloto de 10 escolas. Então, dentro da capacidade que nós tínhamos naquele momento de equipe dentro do viveiro, nós optamos por 10 escolas, fizemos essa apresentação no momento para todas as escolas municipais e as diretoras aderiram, né? E nós tivemos que excluir algumas que por conta mesmo da vaga, outras queriam participar, a gente não teve pernas para isso, mas deu tão certo, deu uma liga tão grande que, graças a Deus, a Secretaria de Meio Ambiente, de Educação, esse ano resolveu ampliar, então trazendo mais recursos, e ela fez um pouco uma alteração dentro do projeto em que foi possível essa ampliação. Então hoje o Mãos à Horta está com 59 escolas. Né? Nós temos 90 e poucas escolas, então assim, mais de 50% das escolas estão com horta. E como são essas atividades, Carol? A criança tem um contato, pode ser na creche, né? Até o bebezinho ele tem um contato ali com a terra. A Secretaria de Educação ela fornece as mudas, né? Então a gente deixa o espaço lá, as mudas vêm através do viveiro, né? A gente entrega para eles insumos, terra, enfim. A escola vem buscar, e aquela escola que não tem um profissional, não tem um pai, porque a ideia também é trazer a comunidade para cultivar aquela horta, né? Uhum. É uma horta escolar. Então, aquela escola que não sabe plantar, que não tem aquela visão de como fazer, a gente dá esse suporte junto com os nossos técnicos do projeto ali dentro, né? Então, é uma parceria que a gente tem, então os biólogos vão até lá, eles ensinam os professores, ensinam a comunidade que está ali. E também a educação tem uma equipe que ajuda a fazer mesmo o espaço, enfim. E uma coisa legal é que assim, as pessoas às vezes falam: mas eu queria tanto uma hortinha, mas eu não tenho espaço em casa, minha casa é toda de cimento, mas tem tanta opção. Aí a gente fala muito sobre a horta vertical, né? Então tem escola, ontem mesmo eu fui visitar uma escola no São Silvestre e ela tem um espaço, um canteiro pequeno, mas ela tem a horta vertical na parede. Isso faz toda a diferença também, né? E a criança que tem aquele contato, ela tem uma outra visão. Leva para dentro de casa, né? Exatamente. Perfeito. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Carol, sobre as atividades do NEA. Peço licença. Nós vamos por um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, mais informações sobre o trabalho legislativo e vai acompanhar uma reportagem sobre a audiência pública da Previdência. A gente volta daqui a pouco. Pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual. É zika, dengue e chikungunya, por isso eu posso te derrubar. Tu não me pega com tua unha, não adianta buzinar. Eu vivo mesmo no criador, água da chuva, poça e viro. Se não quiser que eu lhe coma couro, melhor não deixar que eu saia vivo. O meu nome é mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é mosquito, o odioso do Egito. Não deixe água parada, limpe todo o seu quintal. Não deixe ficar vivo quem te deixa assim tão mal. Não deixe água parada, limpe todo o seu quintal. Não deixe ficar vivo quem te deixa
meu nome é mosquito, odioso do Egito. O meu nome é mosquito, odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal, pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. O Ministério do Trabalho e Previdência lança agora o portal de informações do FGTS Digital. Em breve, esta será a plataforma utilizada para o cumprimento da obrigação de recolhimento do FGTS. Para conhecer a nova ferramenta, empregadores e trabalhadores já podem navegar pelo portal de informações. Tem notícias, perguntas e respostas frequentes, canais de contato e legislação aplicada. Aqui você confere os principais benefícios e facilidades do FGTS Digital, como emissão de guias, consulta de extratos de pagamentos, verificação de débitos em aberto e pagamentos via Pix. O FGTS Digital vai diminuir o tempo gasto pelas empresas no recolhimento do FGTS. A plataforma vai utilizar a base de dados do e-Social. Para o trabalhador, será garantia de que os valores recolhidos serão efetivamente depositados em suas contas vinculadas. Mais facilidade e muito mais segurança. É o MTP conectando trabalhadores e empregadores com o futuro. Venha conhecer! Acesse gov.br/FGTS Digital. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa a conferir no parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 10ª sessão ordinária. A gente começa com o vereador Rogério Timóteo, do Partido dos Republicanos, que apresentou o pedido de informações número 114/2022, questionando o Poder Executivo sobre furtos e depredações dos semáforos instalados na cidade, considerando o aumento de casos na cidade de São Paulo. Confira. O vandalismo ele tem aumentado. Recentemente vimos aí, por causa do aumento do valor do cobre, os roubos ali no Caçununga, os roubos em vários bairros da cidade. Inclusive temos agora, recentemente, um roubo a mais um local sagrado, a igreja, o Santuário do Carmo, que está sem energia elétrica por consequência de furto também de toda a sua rede de energia elétrica da igreja. A que ponto, não falo nem vândalos, bandidos estão chegando a fazer na cidade de Jacareí. Nem vândalo eu posso chamar.
Isso é bandido. Roubar fio para poder vender, para usar droga, isso é absurdo. E tem aqueles ainda que defendem tais crimes, que fala que é um crime normal, é um crime leve. Isso aí é normal enquanto não é na casa da pessoa. Porque se fosse na casa dela, ela ia tomar medidas. Então, nós queremos saber, os semáforos da cidade já foram vandalizados aqui? Houve alguma ocorrência? Esse é o pedido desse vereador. Nós não podemos mais aceitar esses furtos da fiação na nossa cidade. A gente tem também o vereador Roninha, do Podemos, que apresentou o pedido de informações número 117/2022, solicitando avaliações para aumentar a segurança na Marginal Alda Lencioni Toledo, no bairro Parque Meia Lua. Acompanhe. E ali tem muitos funcionários que trabalham do outro lado, no restaurante do Dragão, ali na oficina do Dragão, do outro lado, atravessa aquela passarela diariamente para pegar ônibus, para ir trabalhar para o lado de São José dos Campos. Então, o que acontece? Estudos aí, mobilidade urbana, antes que aconteça uma tragédia ali com algum amigo nosso, morador ali do Parque Meia Lua, estudo de uma faixa de pedestre naquele pedacinho perto da passarela. Não está difícil, basta querer. Está na hora de usar a palavra querer. Querer também é poder. Chega de querer só o poder. O poder você já tem. Está na hora de começar o querer. Querer fazer. Faça alguma coisa para aquela região. Faça uma faixa de pedestre para que antes que aconteça o pior. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre a sessão de ontem. Agora a gente volta a conversar com a Carolina Xavier, que é diretora de Sustentabilidade e Educação Ambiental. Lembrando que você aí de casa pode estar participando com a gente por meio do YouTube, Facebook, mandando a sua dúvida e comentário. A gente tem aqui um comentário da Virgínia Greco. É muito interessante esse trabalho da Secretaria do Meio Ambiente junto às escolas, envolvendo as comunidades. Muito legal quando tem esse reconhecimento, né, Carol? Sim, obrigada. Carol, a gente aqui é uma casa legislativa e é quase impossível a gente não tentar relacionar sobre a questão do poder executivo com o poder legislativo, né? Diariamente, né, como a gente estava comentando aí, mostrando agora no momento legislativo, a gente tem projetos de lei, fiscalização realizados por meio dos vereadores. Queria que você comentasse qual que é a importância dessa sintonia, talvez até de comunicação, não precisa nem ser sintonia, né? Entre o poder legislativo com os trabalhos realizados, por exemplo, dentro do NEA, dentro da educação ambiental. É fundamental a participação tanto do executivo, né, até das secretarias que não estão relacionadas, né, porque é muito difícil que a gente fala que toda secretaria trabalha em conjunto, mas o papel do vereador dentro da educação ambiental é o principal norteador nosso, né. A gente, na educação ambiental, se trabalha muito com o vereador. Mesmo porque eles têm o contato direto com a comunidade, onde a gente não consegue chegar, né? Então, nós recebemos as indicações, né, as solicitações de trabalhos de educação ambiental, de instalação de lixeiras, de conversa com os munícipes. Então, isso para a gente é muito bacana, porque é onde a gente não consegue chegar. É impossível a gente conseguir enxergar onde tem um ponto viciado, né, que a gente fala de descarte, onde está precisando conversar com aquele morador que passeia no parque, mas não recolhe o rejeito do seu cachorrinho, né? Então, são essas ações que a gente precisa do vereador, em contato direto com a população. E mais do que isso, Isa, por exemplo, acho que foi há 2 sessões atrás, que foi aprovada a lei da queimada, né? Então, algo assim que é muito importante. A gente sabe que é proibido colocar fogo, né? Mas as pessoas colocam e não existia essa punição em Jacareí. Então, foi muito importante para a gente, né? Nós trabalhamos com um programa ligado ao governo do estado, que é o programa Município Verde Azul, onde existem metas a serem batidas para cada cidade que faz parte desse programa, e Jacareí está em busca da melhora dessa pontuação, e esse tipo de ação faz com que a cidade fique melhor, né? É aquilo que a gente falou bem no comecinho, uma Jacareí melhor para todos, né? Uma Jacareí mais verde, né? Mais verde, com certeza. Carol, a gente falou um pouquinho, né, sobre essa questão do que está acontecendo dentro do NEA, todo o retorno que a gente tem dentro das escolas, da questão da educação ambiental. Eu queria que você desse agora para a gente um panorama sobre essa questão de sustentabilidade, de educação. Está sendo efetivo? Quais são os principais desafios da implementação da educação ambiental aqui em Jacareí, que é um território que ainda está se desenvolvendo? Eu acho que sim, a gente colhe bons frutos.
de um trabalho que vem sendo realizado há um tempo, né? A educação ambiental não começou ontem, né? Mas dentro da escola a gente consegue enxergar através das crianças que repassam isso para os seus pais dentro de casa. Mas eu posso dizer para você que do ano passado para esse ano, em conversa com a Diretoria de Limpeza Pública, a gente reduziu o número de pontos de descarte, pontos viciados. Então isso é um resultado bacana que a gente tem. No ano passado, nós usamos o tema norteador da nossa Semana do Meio Ambiente, foi resíduos sólidos. Então foi o que a gente bateu o ano inteiro, foi essa questão do lixo, né? Então, a gente trabalhou com a conscientização, trazendo muitas palestras. Nós fizemos o Drive-Thru, que é um projeto que é contínuo na nossa cidade. Nós vamos retomar a partir do próximo mês também, né, de pedir para as pessoas trazerem os seus eletroeletrônicos que estão parados em casa, em desuso, quebrado, para que não leve esse lixo eletrônico para dentro do aterro, porque é extremamente prejudicial para o nosso meio ambiente. E esse projeto do Drive-Thru, ele tem uma vertente muito bacana, que é ajudar a cooperativa Jacareí Recicla, né? Que é um trabalho também que a gente faz muito pertinho com eles. É de nossa responsabilidade do NEA e da Diretoria de Limpeza Pública estar caminhando com a cooperativa. Então, eu tenho uma relação muito boa com a presidente de lá, com a assistente, a Anália e a Fran, porque a gente sabe que, por conta da pandemia, teve um aumento considerável de pessoas que perderam seus empregos e que passaram a recolher materiais recicláveis como uma fonte de renda. E isso que aconteceu, mais gente trabalhando com isso, menos material chegando na cooperativa. E isso trouxe um alerta muito grande para a gente. Então, nossos projetos também são pensados olhando para essas famílias, são 40 famílias, né? São 40 pessoas que trabalham dentro da cooperativa hoje e que precisam dessa conscientização, né? A pessoa, é tão simples você separar o seu resíduo em casa, é tão simples, e eu nem estou pedindo para a pessoa fazer compostagem, que é algo além, eu sei disso, mas é ter dois suportes de lixo, né? 2 containers ali, 2 caixinhas, enfim, e colocar, usar uma caixinha de creme de leite, passar uma aguinha, não é para lavar, mas passa uma água e coloca ali no descartável, né? Garrafa PET, latinha de alumínio. A maioria das coisas hoje é reaproveitado, né? Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje, é conscientizar as pessoas das pequenas coisas, que as pequenas ações fazem muita diferença nesse sentido. É um trabalho de rede, né, Carol? De rede de formiguinha, exatamente, não tem como. A gente já volta a conversar um pouquinho, fazer o convite final para o pessoal de casa, peço licença. E por unanimidade, o plenário da Câmara Municipal aprovou na sessão de ontem o projeto de lei do vereador Dude, do PL, que inclui o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil no calendário de eventos oficiais de Jacareí. O segundo projeto aprovado por aclamação foi de autoria da vereadora Maria Amélia, do PSDB, que denominou a Praça Luiz Américo Rodrigo Silva Filho a área de lazer localizada no bairro Jardim Santa Maria, região norte de Jacareí. Durante a sessão também houve a recomposição das comissões permanecentes em decorrência do novo quadro partidário estabelecido aqui na Câmara. Você pode conferir todos esses detalhes referentes às comissões, os projetos aprovados e toda a sessão de ontem no site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br. E a Câmara Municipal de Jacareí recebeu a audiência pública que teve como tema a reforma da Previdência. No plenário do Legislativo, o projeto foi discutido por vereadores e funcionários públicos que estiveram presentes aqui na Câmara. A reforma da Previdência Municipal foi o tema da audiência pública realizada no plenário da Câmara de Jacareí. Vereadores, representantes do Poder Executivo e funcionários públicos estiveram presentes para debater o assunto, alvo de questionamentos e polêmicas por parte da classe atingida, principalmente a dos aposentados. Isso porque, segundo o projeto, é necessária a atualização para equilibrar financeiramente, a longo prazo, o Instituto de Previdência Jacareiense, para que no futuro não faltem recursos. Segundo o projeto, as aposentadorias e pensões vão adequar seus planos de benefícios à Reforma Nacional da Previdência de 2019. Segundo o presidente da Comissão de Finanças do Legislativo,
Caso o documento não seja aprovado, pode comprometer a capacidade de investimentos. Se o município não atender esses pedidos, no caso, aprovar essas leis, o município acaba sendo penalizado. Se for, por exemplo, a questão da dívida, se ela não fizer a lei, ela é obrigada a pagar em 60 vezes. Enquanto que, se você aprova a lei, você tem a possibilidade de pagar em 240 vezes. Com isso, amortizar, no caso, diminuir o valor que se paga mensalmente. Se você fizer a lei, você vai pagar algo em torno de 1,5 milhão, mais ou menos. Enquanto que, se não fizer, vai ser pago em 60 vezes e o valor vai para 6 milhões mensalmente. A reforma da Previdência é baseada no tripé: previsão de idades mínimas para aposentadoria e do plano de benefícios e a autorização para realizar o parcelamento especial, que permite que débitos com regime próprio de previdência social, contraídos até outubro do ano passado, sejam parcelados em até 240 meses, desde que o projeto seja votado até o dia 30 de junho. Para a presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, quem será prejudicado é a parte mais fraca da corda, ou seja, quem recebe um salário menor. Que nas regras de hoje já é muito difícil você se aposentar e ter qualidade de vida no pós-aposentadoria. E o pior, na nossa opinião, é que cada vez mais o trabalhador ele é responsabilizado, ele é penalizado pela irresponsabilidade dos governos que não fazem uma gestão decente nos órgãos públicos e imputam para a classe trabalhadora pagar. Algumas regras de aposentadoria serão revistas, como a idade mínima, tempo de contribuição e tempo de serviço público, com pontos diferenciados aos professores, pessoas com deficiência e aposentadorias por incapacidade. O modo de transição também será alterado, como você pode ver nesta imagem, numa soma entre idade e tempo de contribuição. Se nós não tivéssemos dívidas até 2010, nós não teríamos necessidade de fazer uma emenda. Até porque a gente sabe que essa questão previdenciária oscila demais as regras. Nós temos as regras em vigor, o Instituto de Previdência é saudável, só que mantendo essas regras e não parcelando as dívidas de 355 milhões, nós teremos que recolher, a partir de 2023, 70 milhões de dívida e algo em torno de 60 milhões de contribuições do município. Ou seja, eu não vou deixar essa bomba para o meu sucessor. Ainda de acordo com o projeto, medidas adicionais para a redução do déficit de a longo prazo serão criadas, como a alíquota do empregador sobre a remuneração dos professores e a alteração no limite de isenção para a contribuição dos aposentados, para quem recebe acima de um salário mínimo. E eu tenho certeza que teremos que fazer algumas regras transitórias para quando essa dívida for resolvida, os vereadores e o prefeito de então ter outras condições de melhorar ainda mais sobre a ótica do servidor. A partir de agora nós vamos discutir com a Câmara, que são os representantes do povo, e vamos chegar a contento num projeto que mantenha a essência, que é as mesmas regras federais para o município, trate as situações específicas, mas dê condições aos gestores que forem eleitos no futuro de administrarem a cidade. Haverá outras reuniões com representantes dos poderes executivo e legislativo, além dos funcionários públicos, para se discutir o documento, que precisa ser votado até o fim desse mês. Nós temos regras para a União, regras para o Estado, regras para a iniciativa privada. É a grande oportunidade que o município tem de ter as mesmas regras, para que o trabalhador escolha: eu quero ser servidor público, eu quero ir para a iniciativa privada, eu quero voltar para o serviço público, eu quero ir para a iniciativa privada, que vai estar sujeita às mesmas regras previdenciárias. Eu acho que esse é o grande momento que a gente pode aproveitar e corrigir algumas distorções, é claro. E com isso vai ocorrer o quê? Toda aquela parte que você tem investimento na cidade, você estaria perdendo, tá? E com isso, a possibilidade de algum investimento se torna zero. Tá? Então, por isso que é importante nós estarmos aprovando essas 3 leis para que realmente o município não seja penalizado.
Uma nova audiência pública para discutir o assunto, sobre esse assunto da questão da Previdência, está marcada para a próxima segunda-feira, no dia 6, às 6 da tarde. Hoje, às 2 da tarde, haverá uma reunião também para debater este tema. E a Defensoria Pública de São Paulo ajuizou a ação pedindo que a Justiça determine que a Prefeitura de Jacareí adote providências para impedir as constantes enchentes no bairro Jardim Luiza, que fica na região leste. A Defensoria pleiteia também o pagamento de indenizações aos moradores pelos casos anteriores em que houve o transbordamento do curso d'água. Moradores procuraram a Defensoria e fizeram diversos relatos de transbordamentos que acarretaram perdas e danos em razão da invasão das águas nas casas. De acordo com os relatos, desde 2010, os habitantes do Jardim Luiza sofrem com enchentes e omissões do poder público na implementação de política de drenagem urbana na região. Os moradores da região do Jardim Luiza esperam há anos a construção do córrego seco. De acordo com a Prefeitura, o projeto deve ser entregue no segundo semestre deste ano de 2022. E a gente volta a conversar com a Carolina Xavier, que é diretora de sustentabilidade e também de educação ambiental. Carol, a gente está acabando a nossa conversa. Eu queria que você deixasse o convite final para essa semana de 2022 sobre a questão da educação. Pode olhar ali para aquela câmera, tá joia. Deixar o convite, deixar os contatos para o pessoal acompanhar a programação. Bacana, obrigada. Primeiramente, muito obrigada, TV Câmara, pelo espaço. E eu gostaria de contar com a participação de todos. Nós temos, para quem não pode ir presencialmente durante a semana, na programação da CIMA, nós vamos ter as palestras online das 19 às 21 horas, todos os dias, que podem ser acompanhadas também pelo YouTube do NEA Jacareí. Toda a programação pelas redes sociais do NEA ou da Prefeitura de Jacareí, vocês podem acompanhar também. Espero que todos gostem e que podem desfrutar de uma Jacareí mais verde. Muito obrigada. Carol, muito obrigada pela sua presença. A gente aqui está sempre de portas abertas para receber vocês, trazer novidade, trazer muita programação para o pessoal de casa. Agradeço demais, Isa. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens por meio das nossas redes sociais. É só pesquisar no Facebook, YouTube, TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais. Boa quinta-feira.